pouco de estranheza ouvir o presidente agora, porque na época da campanha, a prioridade do Grêmio era manter o Arthur. Era uma prioridade da campanha da chapa Odorico Roman, era manter o Arthur. E eu ouvi, se eu não estou enganada, mas eu não estou enganada, que tinha inclusive uma estratégia para manter o Arthur. O que aconteceu com essa prioridade, Luísa? E tu sabe o que eu me lembro também? Quando teve aquelas especulações sobre uma rusga entre ele e a direção. Era especificamente, acho que com o Dutra, né? Que Isso, era o vice de futebol da época. exatamente, começou a... Fiquei pensando se as coisas também não se relacionavam um pouco, assim, sabe? Se o clima era realmente bom ou não. Acho que algumas coisas não chegam pra gente. Mas eu acho que o Arthur, ele é só um exemplo, né? De muitas coisas que não estão acontecendo no Grêmio esse ano, né? A gente também não tem o patrocinador. Eu sei que o co-irmão também tá na mesma briga. Mas, assim, muitos discursos que a gente tava vendo da direção já faz 6 meses, né? Não é tão pouco tempo mais, né? Assim, algumas coisas já tinham que ter acontecido. Então, pra mim, a questão do Arthur, ela se torna mais grave por a gente não ver nenhuma outra coisa que foi prometida acontecendo. Então, acho que ela se potencializa bastante. Ainda nessa questão de promessas de campanha, nem o check-in da Arena, né, que era tão falado na época da campanha, foi implementado até o momento. É verdade. A Arena, inclusive, foi resolvido o problema dela, muito por conta do Marcelo Marques, né? Ele foi o cara que foi lá resolver o problema. E, no nosso imaginário como torcedor, a Arena seria a principal aliada do Grêmio em arrecadação de recursos. Até o momento, a gente não tem name rights, a gente não tem o patrocinador master do clube, e o que eu me lembro, apenas o setor Gold Premium foi implementado na Arena, nada mais, né? Então, ainda nisso, assim, né, de promessas e campanha, eu sei que são só 6 meses, é pouco tempo para mudar completamente o clube, mas se o Arthur, que era uma prioridade e, para mim, um dos melhores do time, a direção não conseguiu manter, como é que eu vou acreditar no restante? Exatamente. Não, e a questão é que a gente não vê um plano que exista pra isso, né? Eu assisti essa entrevista hoje, que durou, acho que uns 10, 15 minutos no máximo, assim. E não, sabe, não me foi dito nada como torcedora assistindo. Pra gente não ter meio que expectativa nenhuma sobre os próximos meses. Nenhuma então perspectiva boa, né? Porque vai para uma coletiva de apresentação do vice de futebol, tu perdeu o teu melhor jogador e na coletiva ainda se ouve que mais saídas podem acontecer, né? O Grêmio precisa arrecadar dinheiro. Precisa vender aí pelo menos 100 milhões nessa próxima janela. Muito provavelmente o MEC não fica, o Vieri não fica. E aí, Luísa, para um time que já estava cambaleando, que hoje beira a zona de rebaixamento do futebol do Campeonato Brasileiro, não classificou nas oitavas de um grupo pífio de Sul-Americana. Sim. Só fez a obrigação no Gauchão e também na Copa do Brasil. Como é que tu imagina esse segundo semestre? Assim, eu sempre sou uma torcedora muito esperançosa das coisas. Eu sou aquela torcedora raiz, assim, que tipo, nossa, mas tem que apoiar, vai dar certo. Só que essa Luísa tá ficando um pouco pra trás, assim, pelas coisas que a gente vê acontecendo. É que o Grêmio cansa a gente, né? Exatamente. E aí, por exemplo, tu tava falando, né, da nossa não classificação naquele grupo ridículo. A gente vai ter jogos, tu viu agora, quando a gente voltar, a gente vai ter 2 jogos. Um de brasileiro contra o Mirassol, que é, tipo, numa quarta. E aí o jogo da Sul-Americana repescagem na quinta. Entendeu? São 2 jogos, um depois do outro, assim. Então, como é que, se o time com o Arthur, por exemplo, já não dava certo, como é que vai dar certo agora, né? Assim, pra mim, a questão do Arthur, ela é mais grave, como eu falei, que assim, porque eu acho que não existe um planejamento para a substituição dele, sabe? Eu acho que, eu sei que ele fazia diferença, sim, mas se existisse um potencial jogador com a função dele, eu acharia que não é tão prejudicial assim a saída dele. Sim. Só que não existe, então... Mas a direção contratou o Nardoni aí pra substituir. Ô, Vini, é engraçado, porque tudo que elas falam meio que serve pro Inter, assim, né? A gente tá muito parecido. Não dá nem pra algo que dá cordetar aquela um ao outro. esperança. Não tem, cara. E o que eu achei curioso nesse caso do Arthur é que a coisa foi sendo meio plantada, assim, há uns bons meses. E eu ia olhando pensando, bom, isso daqui a pouco eles estão tentando tirar mais dinheiro. Não sei até se não foi isso, mas foi uma coisa que foi ficando claro que estava se desgastando. E se confirmou agora. Até o que tu comentou sobre o Grêmio ter esses 2 jogos, né? Eu acho que provavelmente a CBF vai adiar, e isso é um problema pro Grêmio, porque o Grêmio vai ficar
bastante tempo com 2 jogos a menos. Sim, É. vai Isso ficar na zona na de situação rebaixamento. que o Grêmio tá e o Inter também, os dois estão lá embaixo, mas tu ter 2 jogos a menos, provavelmente a pontuação vai ser de Z4 durante um bom período. E para além disso tudo, da qualidade, assim, técnica do Arthur, pra mim, que eu não sei se tu também tinha essa sensação, assim, mas eu tava refletindo hoje um pouco, assistindo essa entrevista, várias coisas, o quanto pra gente como torcedor, aquele espírito de Grêmio não existe mais. E isso se reflete no torcedor, sabe? Eu tava na vinheta, inclusive, na reportagem ali da Grêmio TV, tem uma arte muito bonita, assim, né, da torcida. E eu penso, cara, quanto tempo faz que eu não vou numa arena que, sabe, que a galera tá engajada, pulsando, que tá lotado, que tá todo mundo cantando. Eu sinto que isso, assim, há anos parece que não existe, sabe? Esse porque sentimento. é uma sintonia de arquibancada com o campo, né? E se o campo não demonstra isso, a arquibancada ela vai esfriar. Não adianta só a arquibancada pulsar se o time não corresponde em campo. No jogo contra o Corinthians, pra mim é um exemplo gritante. Exato. Quase, mais de 40 mil pessoas. E se eu vi a torcida do A 42. torcida Corinthians. aqui, ó. A torcida aqui, ó. A torcida do Grêmio aqui. E o Grêmio, nos primeiros 15 minutos, abre o placar, vai muito bem. Depois o time morre em campo A e torcida automaticamente a torcida se assusta na arquibancada. Sim. Até porque Sim. a gente sabe que quando o estádio tá lotado, assim, é muito difícil que todos cantem, né? Geralmente ali Isso. as organizadas, as barras estão cantando. Mas o estádio todo pegar junto, o time precisa estar bem. Sim. É porque, exato, é porque não é raro ter esses momentos, por exemplo, de baixa do time, um jogo ruim. Aí a torcida pega junto pra apoiar. Um exemplo até recente do Inter. Internacional na Libertadores no passado, o Inter chegou a estar tomando 3-0. Só que era um momento do Inter, no gauchão tava bem, as coisas estavam acontecendo. Pra ver que o time Exato, e o time não queria. tava morto em campo. É. Só que a gente vê isso, é quase é repetitivo, você aplica quase pros Isso. dois. O time toma um gol, o psicológico acaba. Não, e nesse último jogo contra o Corinthians, assim, que foi horrível, eu não sou uma pessoa favorável a vaias, tá? Mas, assim, não, eu no também não. final do jogo, o que aconteceu? Assim, no final do jogo, as pessoas, elas não tinham nem energia pra, tipo, reclamar do que tinha acontecido, sabe? Era simplesmente, assim, sabe? Uma questão que estarrecidos ali, né? Exatamente. Não tinha, assim, tipo, o pessoal brabo, sabe? Era simplesmente o pessoal indo embora apático, assim, de um jeito. E eu acho isso muito O Grêmio tomou preocupante, virada sabe? e era um time totalmente que aceitado. aceitou. Aceitou. Era pra ter sido mais. Era pra ter sabe? sido muito mais. Eu e achei foi que ia tão dar. fácil virar, né? Isso que me impressiona. Sim, demorou pra acontecer. É. O segundo gol, não, o terceiro, né? O terceiro gol pra mim é bizarro a forma que o cara ele sim, faz do jeito que quer. do jeito que quer. Depois da virada, o time morreu em campo e aí só veio o Corinthians.